a filosofia africana e o amor aos problemas abertos. A questão africana do Ubuntu e a metafísica do ser. Questões introdutórias. A filosofia torna possível a vida do homem enquanto ela lhe permite imaginar, projetar o futuro e enfrentá-lo com coragem. Assim nos diz Severino Ngüenya. Problemas fechados como a fome, a miséria, a nudez, a guerra, o analfabetismo, pela força do tempo, dão-nos a ilusão de que são problemas abertos. Deste modo, a política se tornou a disciplina mais importante na África de hoje. Muitos políticos africanos chegam mesmo a negar a epistemologia da filosofia. Eles pedem à filosofia africana aquilo que não faz parte da sua natureza primeira, o tratamento dos problemas fechados. A ilusão do tempo moroso no tratamento dos problemas nos quer fazer crer que os problemas fechados sejam problemas filosóficos. E se força assim a filosofia africana para que venha responder a problemas fechados. A filosofia africana, como busca constante da verdade do ser, da própria consciência filosófica, estuda positivamente o contexto africano melhor que ninguém. Sua função é crítica, reflexiva, deliberativa. Procura relacionar a totalidade da realidade das coisas em relação às opiniões filosóficas sobre a África e o mundo. Não é uma ciência fechada, mas aberta. Os intelectuais europeus, asiáticos e das Américas, quando falam de África, a tratam sempre de maneira marginal. Porque muitos deles querem somente justificar a sua origem africana e a marginalização que sofrem nestas terras. Seu pensamento é de reação. Da reação à categorização dos atores da filosofia africana. Segundo os filósofos africanos, Severino Ngüenya, Filosofia Africana das Independências e Liberdades, José Castiano, Do Espírito da Tradição ao Espírito da Reconciliação e o Intermundo, e o filósofo angolano Pedro Miguel, Tussang, Síntese epistemológica da filosofia africana, os próprios intelectuais africanos se definem como afro-otimistas. Diz Ngüenya, para pensar o universal, cada homem parte da sua situação específica, particular. Quem pensa universal é sempre um homem singular, pertencente a um grupo particular, situado no espaço e no tempo. Diz Pedro Miguel, a ideia de filosofia africana nasce num contexto de repulsa, onde os intelectuais africanos se debatiam contra os preconceitos de um grupo de intelectuais europeus. Este movimento nasce em três categorias antagônicas.
Primeira categoria, os afro-otimistas contra os afro-pessimistas. Segunda categoria, os euro-otimistas contra os euro-pessimistas. Terceira categoria, os afro-realistas contra ambas as duas primeiras correntes. Esclarecimento. Estas categorias não constituem escolas filosóficas formalmente instituídas. São antes posições interpretativas utilizadas em debates sobre o futuro de África, o desenvolvimento, a modernidade e a identidade cultural. Primeira categoria, os afro-otimistas contra os afro-pessimistas. Quem são os afro-otimistas? Esta corrente defende que a África possui os recursos humanos, culturais e naturais necessários para alcançar um desenvolvimento sustentável. Enfatizam o potencial do continente, a inovação, a juventude, a integração regional e a capacidade dos africanos para construir soluções próprias. Os afropessimistas consideram que a África enfrenta obstáculos estruturais profundos, como a instabilidade política, a corrupção, a pobreza, os conflitos armados e a dependência econômica que dificultam o seu progresso. Tendem a apresentar uma visão cética quanto ao futuro do continente. Segunda categorização, os euro-otimistas contra os euro-pessimistas. Quem são os euro-otimistas? Estes defendem que o modelo político, científico, tecnológico e institucional europeu continua a representar uma referência importante para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas, incluindo as africanas. Os euros pessimistas criticam a centralidade do modelo europeu, apontando os seus limites históricos e atuais, como o colonialismo, o imperialismo, as desigualdades, as crises demográficas, culturais e econômicas. Defendem que a Europa deixou de ser o único paradigma de modernidade. Terceira categorização, os afro-realistas. Estes procuram uma posição equilibrada entre o afro-otimismo e o afro-pessimismo. Reconhecem simultaneamente as potencialidades e os desafios de África. Defendem uma análise objetiva da realidade africana, evitando tanto o entusiasmo acrítico como o pessimismo excessivo. Consideram que o futuro do continente depende da valorização dos seus recursos culturais e humanos, aliada a reformas institucionais, boa governação, educação e participação ativa na comunidade internacional.
Perspectiva filosófica. No contexto da filosofia africana contemporânea, a posição afro-realista tem ganhado relevância por evitar dois extremos: a idealização romântica de África e a sua desvalorização sistêmica. Filósofos como Kwasi Wiredu, Pauline Otonji, Obé Ramosé, embora com abordagens distintas, defendem uma reflexão crítica que valoriza a tradição africana sem renunciar ao rigor filosófico nem ao diálogo com o pensamento universal. Essa atitude aproxima-se daquilo que hoje se pede designar por um realismo filosófico africano. As 6 áreas da filosofia africana. Africanismo, movimento político, social e cultural que defende a unidade, a solidariedade e a autodeterminação dos povos africanos e da diáspora, promovendo a defesa dos seus direitos, da sua liberdade e do seu desenvolvimento comum. A negritude, movimento literário, filosófico e cultural surgido no século XX, que afirma o valor da identidade negra da cultura africana e da herança dos povos africanos em resposta ao racismo e ao colonialismo. Cultura africana no mundo, folclore. Conjunto de tradições, costumes, língua, música, dança, mitos, ritos e expressões artísticas africanas que preservam a memória coletiva e influenciam diversas culturas em todo o mundo. É aqui onde entram as danças, o futebol e outras manifestações externas da cultura africana. A filosofia da libertação. É uma corrente que analisa criticamente as estruturas de dominação, o colonialismo e opressão, procurando fundamentar a emancipação política, social, econômica e cultural dos povos africanos. Foi a filosofia da libertação que acendeu o espírito dos grandes movimentos de libertação na África desde os anos 30, e depois estes movimentos se tornaram partidos políticos a partir dos anos 50, e destes partidos então se chegou às independências dos países até o ano 2000. A última independência de um país africano ocorreu a 9 de julho de 2011, com a criação então do Sudão do Sul. A autenticidade, identidade cultural africana. É a consciência da pertença aos valores, das tradições, das línguas, história e modos de vida próprios dos povos africanos, constituindo a base da sua autoconsciência individual e coletiva. E, por fim, a etnofilosofia, corrente que entende a filosofia africana como a expressão da visão de mundo, das crenças, dos valores, da sabedoria coletiva de um povo, transmitidos sobretudo pela tradição oral, pelos mitos, provérbios e costumes. Porém, uma observação acadêmica. Hoje, na filosofia africana contemporânea, a etnofilosofia é frequentemente objeto de crítica. Filósofos como Pauline Otonji, Kwasi Wiredu, Peter Bundurin argumentam que a filosofia não deve ser reduzida à sabedoria coletiva de um povo, mas deve consistir numa reflexão crítica, racional e argumentativa realizada por filósofos individuais. Essa crítica marcou a passagem da etnofilosofia para uma concepção mais rigorosa da filosofia africana como disciplina acadêmica.
as três regiões da filosofia africana. A filosofia africana contemporânea organiza-se frequentemente em três grandes tradições linguísticas: a filosofia africana francófona, a filosofia africana anglófona e a filosofia africana lusófona. Esta classificação não corresponde a regiões geográficas estritas, mas às comunidades acadêmicas que utilizam o francês, o inglês e o português como língua de produção filosófica. A tradição francófona foi profundamente marcada pelo debate sobre a etnofilosofia, a negritude e a crítica da razão colonial. A tradição anglófona privilegiou a filosofia analítica, a análise conceptual e a discussão crítica da etnofilosofia. A tradição lusófona, ainda em consolidação, caracteriza-se pelo diálogo entre estas duas tradições, procurando articular a reflexão sobre a identidade africana com uma abordagem filosófica crítica e intercultural. Como se vê, a tradição lusófona tem procurado desenvolver uma abordagem de síntese, dialogando tanto com a tradição francófona como com a tradição anglófona. Contudo, o seu desenvolvimento é mais recente e ainda está em processo de consolidação, sobretudo em países como Angola e Moçambique.